Quantos pares de números inteiros positivos AB existem cujo mínimo múltiplo comum é 126 vezes 10 ao cubo? Para efeito de contagem, considerar o par AB igual ao par BA. Muito bem. Então, o que o problema quer que a gente determine é a quantidade de pares de inteiros positivos AB, tal que o MMC entre AB, né, o mínimo múltiplo comum entre AB, é 126 vezes 10 ao cubo, ou o MMC entre AB é o 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao cubo, vezes 7. Já fatorando aqui o 126 e o 10, tudo bem? Determinar a quantidade de pares de inteiros positivos AB que satisfazem essa condição. Muito bem, pessoal. A fim da gente responder essa questão, a gente tem que lembrar de uma regrinha prática que a gente aprende no ensino fundamental, que é a seguinte. O MMC entre dois números positivos, né, dois números inteiros positivos AB, é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Temos essa regrinha? Dado dois números inteiros positivos, né, dois números inteiros positivos. O MMC entre esses dois números é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Em vista disso, a gente vai concluir que o número A aqui em questão, é da forma 2 elevado a alfa 1, vezes 3 elevado a alfa 2, vezes 5 elevado a alfa 3, vezes 7 elevado a alfa 4. A gente vai concluir também que o número B é da forma 2 elevado a beta 1, 3 elevado a beta 2, 5 elevado a beta 3 e 7 elevado a beta 4 com as seguintes condições. O máximo entre alfa 1 e beta 1 tem que ser quanto? Tem que ser 4. O máximo entre alfa 1 e beta 1 tem que ser igual a 4. O que mais tem que acontecer? O máximo entre alfa 2 e beta 2, tem que ser igual a 2. O máximo entre quem agora? Alfa 3 e beta 3, tá vendo aqui, ó? Alfa 3 e beta 3, o máximo tem que ser quanto? Tem que ser 3. E por fim, o máximo entre alfa 4 e beta 4 tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1. Aí, maravilha. Pronto, aqui está a organização do nosso problema. Em vista da regrinha prática, o A tem esse formato, o B tem esse formato, e essas condições aqui devem ser satisfeitas. Tudo bem? Então, no fundo, o que eu preciso determinar agora é o seguinte: de quantas maneiras eu posso ter 4 pares de números, 4 pares ordenados de números, né? Que satisfazem, tal que o primeiro par satisfaz essa condição, o segundo essa, né? Tudo bem? Então tá. Bom, já pensando aqui nessa primeira condição, aqui, o máximo entre alfa 1 e beta 1 igual a 4. Quais são os pares ordenados que satisfazem essa condição, pessoal? Olha só. Vê se você concorda comigo. O 4, 0. Quem mais? 4, 1. 4, 2. 4, 3. 4, 3. 4, 4, né? 4, 4. Tem mais? Tem um 0, 4. 0, 4. Tem o 1, 4. Quem mais? 2, 4. E, por fim, o 3, 4. 3, 4. Pronto. Aqui estão todos os pares ordenados, né, de inteiros não negativos que satisfazem essa condição. O máximo entre os dois números é 4. Um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar aqui na segunda condição. Quais são, né, os pares de inteiros não negativos que satisfazem essa condição aqui? Pode ser 2, 0, né? 2, 0. Pode ser quem? 2, 1. Mais quem? 2, 2. Depois 0, 2. 0, 2 e 1, 2. Excelente. Aqui a gente totalizou quantos? Aqui foram 9, né? Total de 9. Aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5. 5, excelente, excelente. Bom, agora os pares ordenados satisfazem essa condição. O máximo tem que ser 3. Então é 3, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2,
3, 3, depois quem mais? 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3. Quantos deram? 7, se eu não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai observar depois, pessoal, que a quantidade de pares que a gente pode formar é da forma 2K mais 1, onde K é o máximo aqui, olha. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mas estou fazendo aqui com todos os detalhes para enriquecer a solução, tá bom? Aqui, o máximo aqui tem que dar 1. Quais são os pares ordenados, tal, que satisfaz essa condição? Pode ser quem? Pode ser 1 e 0, 1 e 1, e por fim, 0, 1, né? 0 e 1. Pronto. 3. Muito bem, pessoal, muito bem. Está na hora da gente passar para a resposta agora. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a resposta ao nosso problema. Pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente deve fazer? A gente deve multiplicar essas quantidades, não é verdade? Multiplicar essas quantidades. Então, é 9 vezes 5 vezes 7 vezes 3. Muito bem. Só que tem um detalhezinho aí para a gente observar. O problema está falando que o par ordenado, que o par AB, né? Para efeito de contagem, considere AB igual a BA. Por exemplo, se tivesse o 3 e 4 aqui, por exemplo, vamos supor os números A igual a 20 e 30, por exemplo. A igual a 20, B igual a 30. Ele está falando, ó, considere o par ordenado 20 e 30 o mesmo que 30, 20. Então, em vista disso aqui, pessoal, quase todos os números estão sendo contados duas vezes aqui. Por que eu estou dizendo quase todos os números? Primeiro, vou justificar por que eles estão sendo contados duas vezes. Imagine o seguinte, aqui você tem alfa 1 igual a 4, aqui ó, 4, alfa 2 igual a 2, aqui 3 e aqui 1, vamos supor. E aqui embaixo 1, 1, 1, 1, tudo bem? Aí você vai ter A com os expoentes 4, 2, 3, 1 e aqui 1, 1, 1. Inverte a situação agora. 1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1. O par é o mesmo. Então, esses números estão sendo contados duas vezes. A gente vai ter que descontar isso uma vez. Só que existe apenas um número que está sendo contado uma única vez. Todos os números, com exceção de um número, está sendo contado duas vezes. Qual é esse número que não está sendo contado duas vezes, pessoal? É o número formado por alfa 1 igual a 4, alfa 2 igual a 2, alfa 3 igual a 3, alfa 4 igual a 1. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, beta 1 igual a 4, beta 2 igual a 2, tudo bem? Quando alfa 1 for igual a beta 1 que for igual a 4, quando alfa 2 for igual a beta 2 for igual a 2, quando alfa 3 for igual a beta 3 for igual a 3, e o alfa 4 igual a beta 4 for igual a 1. Esse número está sendo contado uma única vez. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse número dessa quantidade aqui. Pronto. O que sobrou aqui? Todos os números que estão sendo contados duas vezes. Portanto, eu vou pegar essa quantidade aqui, dividir por 2. Pronto. Agora eu tenho aqui, olha, os números estão sendo contados uma única vez. E agora eu vou acrescentar esse um número que eu tirei aqui, olha. Mais 1. Ai, que maravilha essa questão, não é verdade? Quando você fizer essas continhas aí, você vai obter 473. 473 é a resposta ao nosso problema, ou seja, a quantidade de pares de inteiros AB, né, de inteiros positivos, tal que o MMC entre A e B é 126 vezes 10 ao cubo, é 473.